E Jonas dá um papo bom, né? Tá um papo bom pra caramba. Eu digo que o sangue do Jonas corre nas nossas veias, né? É, né? Mas Esse livro... o de correr do propósito? Também. É interessante, Jonas, porque eu costumo dizer o seguinte, a ideia do título é a graça soberana, compaixão de Deus em alta frequência, porque você tem um Deus com a intenção de produzir algo e um profeta que quer fazer outra coisa, completamente diferente daquilo que Deus quer, né? Agora, o que de fato me chamou a atenção e me cativou quando eu estudei Jonas e fui lendo, é que você vai perceber que Jonas ele é o único profeta na Bíblia que ele fica insatisfeito e é o único profeta que tem 100% de resultado, né? Porque o cara chega numa cidade, prega a palavra, uma mensagem desse tamanhinho, a cidade inteira se converte, e ele fica insatisfeito com o próprio resultado. Ele é o único profeta que literalmente pede demissão. E ele tenta, de alguma forma, manipular a vontade de Deus, porque Deus manda ele para uma direção, ele vai para outra. É interessante, né? Se parece muito com a forma como a gente, às vezes, age, né? Querendo forçar a vontade de Deus para a nossa direção, quando Deus quer fazer outra coisa completamente diferente. E aí, às vezes, Deus dá uma rasteira na gente, né? Foi o que ele fez com Jonas, mas nesse caso... E Jonas, tem o caso também dele querer justiça, né? Também, né? Ele queria que o povo todo torrasse, né? Eu acho que ele não me lembro muito do texto todo, mas ele chega, ele não quer ir para a cidade porque já foi profetizado que aquela cidade ia ser condenada. Isso aconteceu 100 anos depois. Acontece, essa profecia aconteceu, se cumpriu 100 anos depois. Porque quando os ninivitas, eles saem fora da vontade de Deus, a profecia se cumpriu. O ponto é que naquele momento da história, Deus queria produzir um outro resultado. Um arrependimento ali. Exatamente, e é o que de fato acontece. Não é? E ele queria que mais que pegasse fogo mesmo. Jonas é o cara que é sangue nos olhos, né? Ele quer ver a cidade pegar fogo, ele quer ver todo mundo pegar fogo. Na verdade, ele é um profeta que ele é um cara que ele é meio ressentido com a graça de Deus. E isso fica claro quando você lê lá no capítulo 3 e 4. Explicar isso. Explica primeiro o título, Graça Soberana, para você nessa parte da graça dele. Esse Deus que age soberanamente tem planos que são muito distintos do nosso. Então essa é a ideia do livro de Jonas, né? Então o título acabou nascendo disso. Vale muito mais a pena nós nos sujeitarmos à vontade de Deus e fazer isso prazerosamente. Sem mesmo entender. Sem entender, que é o que John Piper fala muito, né? De você, a obediência prazerosa. Deus quer fazer? Tá bom, não estou entendendo. Tá tudo muito nebuloso, mas Deus quer fazer e vou me sujeitar. Então a ideia é isso, né? Compaixão de Deus em alta frequência. E de fato o texto ele é bem intenso, né? Da forma como começa. Ele vai tendo um clímax lá no capítulo 2, daqui a pouco o profeta é jogado no mar, depois o texto volta a ter essa crescente de novo. Então a compaixão de Deus está permeando o livro todo em alta frequência e só o profeta que quer andar numa nota diferente daquela que Deus quer produzir, né? Então o título nasceu disso, né? Desse contexto do livro, né? Sim. E Jonas, como ator, como personagem ali do livro, vamos falar um pouquinho dele aí, da história dele como profeta, né? Da parte dele não querer ir para Nínive pregar o evangelho, porque sabia que Deus ia se arrepender e ia perdoar, né? A bem da verdade é que todos nós temos os nossos motivos. Às vezes para não querer perdoar, para não querer obedecer. A pergunta que o livro de Jonas tenta responder, que é uma pergunta que está até sem resposta, porque no último capítulo Deus vai falar assim, mas se há arrependimento, eu não posso perdoar, né? Em outras palavras, eu não tenho autonomia para perdoar, o que você quer que eu faça? Então o livro termina com essa interrogação, né? Com essa grande pergunta. Eu tenho para mim que Jonas, ele tem uma ideia de Deus que ela está muito desassociada ou está associada à nossa própria moralidade, né? Então, na minha cabeça, na minha concepção, a justiça de Deus deve caminhar dessa forma. Deus deve agir assim. Se fulano me magoou, então eu vou agir desse jeito.
E a gente vive nessa cultura hoje, né, do eu acho, né? Tudo é muito voltado para o que eu penso, para o que eu acho, o que eu estou sentindo, e não é bem assim. Por isso que obedecer, às vezes, é doloroso, né? Não deixa de ser. Então Jonas tem os motivos dele que estão na contramão da vontade de Deus, literalmente. Mas ele faz isso intencionalmente. Ele não faz nada assim. Alguém já disse o seguinte: mas se Jonas foge, vai para Nínive, é porque ele sabia quem eram os assírios, os ninivitas, que era uma nação ímpia, um povo pagão, um povo cruel. Jonas sabia de tudo isso. Mas mesmo assim, ele sabe que ele vai ter umas consequências negativas em desobedecer a Deus, porque ir até Nínive para Jonas era de menos. Ele não tem medo dos ninivitas, ele não tem medo do que vai acontecer, ele não tem medo do próprio Deus. Tanto que ele foge de Deus, né? Isso mostra que ele era um profeta bem corajoso. Para fugir de Deus tem que ser bem corajoso. Sem se importar com as consequências. Então você tem lá um profeta que vai na direção oposta, faz isso premeditadamente, ele vai para o fundo de um porão de um navio, ele dorme, ele é despertado, ele sabe que as coisas estão acontecendo, estão conspirando contra ele mesmo, e quando de fato esse momento chega, que a coisa acontece e aponta para o próprio Jonas, ele sabe, vamos resolver isso aqui, eu sou o agente dessa confusão, me joga no mar. Ele está muito, muito ciente de tudo que está acontecendo, né? Ele sabe que está em desobediência a uma vontade maior, mas mesmo assim ele está lá querendo produzir os resultados, né? Costumo dizer que Jonas é o profeta que está a todo tempo querendo produzir os próprios resultados. Ou é aquilo, né? Fazer com que a vontade de Deus se harmonize à minha vontade. Se eu quero que Deus mate, então Deus pode matar, que é o que eu quero que Deus faça, mas nem sempre é assim, né? Ou na maioria das vezes não é assim, né? Deus sempre está agindo de uma forma diferente. E é isso que nos encanta em Deus e na sua graça, né? Eu costumo dizer que o sangue de Jonas corre na nossa veia porque nós também somos assim. Não é diferente hoje. Vez por outra, quanto mais. O pastor contando assim, falando sobre essa questão de Jonas, né? A gente vai lembrando e aquele povo de Nínive era um povo ali que precisava se arrepender mesmo, então ele fazia coisas que deixou Jonas totalmente falando, eu não quero contato com essa galera, eu quero que eles peguem fogo mesmo. Enquanto o pastor estava contando, eu estava lembrando do que tem acontecido ultimamente na abertura das Olimpíadas. Acredito que todo mundo está sabendo aqui, né, principalmente porque está ao vivo, mas houve uma sátira com alguns símbolos cristãos. E você vê muito nas redes sociais o pessoal como Jonas, né? Manda fogo, e que isso aconteça mesmo, né? Esse pessoal aí, eles têm que pagar de alguma forma. Mas eu não sei quem postou, cara, mas teve um grupo que foi adorar na frente da torre. Você chegou a ver? Eu cheguei. Fizeram um culto. Fizeram um culto, mas era muita gente. Aí você vê como que existem pessoas ainda que falam assim, precisa desse povo entender para que eles retornem, que eles entendam, que eles se arrependam, entendam quem é o Senhor Jesus Cristo, para que eles se arrependam e as coisas não tenham mais problema. E essa história de Jonas, ela traz mais ou menos isso no meu entendimento. Eu também acredito que sim. Jonas, o livro de Jonas ele é interessante porque ele mostra a maneira como Deus age, não é? A forma como Deus atua, sem que eu, ou o profeta, ou cada um de nós, interfiramos nesse processo, né? Então a gente tem hoje, por exemplo, todo esse burburinho na internet, por tudo que aconteceu nesse contexto das Olimpíadas. E a grande pergunta é, Deus precisa dessa defesa que a gente faz tão acaloradamente? Deus nunca precisou. Deus pediu pra gente ser testemunha, não advogado. Então a gente fica aí tentando divulgar uma causa, postando na internet, gerando essa tensão que já é uma realidade, né? E Deus não precisa de nada disso. Ele precisa que nós estejamos dispostos a obedecê-lo e de forma incondicional. Se a gente conseguir entender isso e se sujeitar prazerosamente, aí tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo. Cumprir o nosso papel, né?
E o que acontece vai acontecer. Porque na verdade vai acontecer coisas piores, né? O evangelho sempre foi, de certa forma, achincalhado, nesse sentido, né? Isso é um processo que a gente vê na história. Jonas, ele é chamado por Deus para pregar para um povo que não estava nem aí. Eles tinham sua cultura, os seus hábitos, era um povo completamente distante dessa visão do Deus de Israel. E Deus é extraordinário. E mandou um camarada ir lá e anunciar a mensagem que ele tinha para aquele povo, a despeito da crueldade, do paganismo que todo aquele povo vivia. Então, mostra que Deus é poderoso. E o Evangelho, ao longo da história, sempre passou por esses altos e baixos, né, eu diria. Mas eu acho que Deus não precisa Deus não precisa de advogado, né? A gente vê o apóstolo Pedro falando lá na segunda carta, né, capítulo 3, ele fala, né, chegar o tempo que vai aparecer os zombadores, escarnecedores, vão falar, cadê o Jesus que nunca voltou, né? E ele continua falando, mano, vocês só façam sua parte. Continue pregando, apressando a vinda de Cristo, né? Porque Deus é paciente, né? Agora eu creio que quando o mundo disser, igual os marinheiros disseram lá para Jonas, quem é você, de onde você veio? Eu acho que aí sim entra o nosso papel, que é nos posicionarmos de forma corajosa. Eu sirvo o Deus que criou os céus e a terra, o mar, e quando Jonas diz isso, os caras falam, pô, então isso aqui tudo está acontecendo por sua causa. Eu acho que a nossa postura diante do mundo, ou quando nos exigirem isso, aí sim, a gente tem que se posicionar de forma firme, até porque não dá pra gente ficar em cima do muro, né? Mas eu acho que há discussões que elas são infrutíferas, né? Elas não produzem nada, elas não vão para lugar nenhum, então acho que a gente tem que repensar um pouco isso, né?